Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita, a todos que nos ouvem, nossos votos de muita paz. Hoje iremos dar continuidade ao maravilhoso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Trata-se de uma obra memorável, onde nós vamos ali encontrar, nos meandros do estudo, muito material para enriquecer o nosso entendimento, a nossa compreensão de um dos lados importantes da doutrina espírita, que é esta maravilhosa ciência de observação. A ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo espiritual e o mundo material. Já falamos da introdução, já falamos do primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Vamos para o capítulo 2, que fala a respeito do Criador. O Espiritismo, já na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já lança um desafio para as criaturas humanas. Quando pergunta: que é Deus? Não sai daquela pergunta: quem é Deus? Tirando uma visão antropomórfica do Criador, mas desvendando realmente uma solução para esta pergunta que todas as pessoas fazem, só que de formas diferentes. Então, o Livro dos Espíritos diz assim: quem é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, é o nosso Criador. Ele que nos criou, nós estamos nele e ele também está em nós. Tudo que o homem não fez, foi Deus quem fez, fazendo com que a vida demonstre a sua faceta dinâmica, extremamente elaborada, de uma sequência primorosa e lógica em todos os lugares que nós observamos a criação. Desde a natureza, desde nós mesmos, as particularidades do nosso corpo, do nosso organismo, que funciona de uma maneira sincronizada para que seja esse instrumento de manifestação de nós, espíritos que somos. Sem contar a natureza, o microcosmos, as particularidades das micropartículas e dos pequenos organismos unicelulares, representando aí também um universo, sem contar o universo imenso que se estende e que demonstra ao homem cada vez mais a grandiosidade do Criador. Muitas vezes, o homem perdido em seu orgulho e seu egoísmo, deixa de notar a inteligência que o cerca, o resultado da inteligência. Não percebe, por exemplo, que em si mesmo existe uma maravilhosa manifestação do Criador. E o livro A Gênese diz algo muito interessante, para que nós possamos entender Deus como sendo o Criador. Para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Então, nós vemos efeitos inteligentes por todas as partes. Eu gosto de recordar uma reportagem que vi certa vez, em que um homem conversava com outro e dizia a respeito da inexistência de Deus. Ele era materialista. E, conversando com este homem, comentou assim: hoje em dia a ciência fala a respeito de todas as leis que regem o universo, com aquela pretensão natural dos orgulhosos, né? E tudo está explicado. Não existe manifestações divinas nem mistérios. E aí ele
Aproveitando a conversa, ele estava na loja desse outro senhor e viu uma pequena ratoeira. Ele precisava de uma ratoeira. E ao olhar a ratoeira, ele falou assim, mas que mecanismo interessante. Era uma ratoeira um pouco diferente. Foi quando ele perguntou assim, mas quem fabrica essa ratoeira? E o homem da loja respondeu, ninguém. Ela nasceu assim, por obra do acaso. Foi então que o homem respondeu, mas não é possível. Deve ter tido uma inteligência por detrás da fabricação e do planejamento deste mecanismo, que funciona eficientemente. E o dono da loja respondeu assim, pois é, o mesmo eu penso de tudo que me cerca. Deve ter tido uma inteligência, e certamente teve uma inteligência, que criou todo o equilíbrio em que nós vivemos. Não posso entender que isso seja obra do acaso. Então esta é uma lógica que todos nós poderemos ter. Observamos alguns físicos que falam a respeito disso que este homem falou, dizendo assim, tudo pode ser explicado através das leis universais. Mas quem criou as leis universais? Onde existe essa constância lógica e completamente perfeita? Hoje em dia, a ciência aborda a questão da existência de Deus em vários ramos, porque chegou em um ponto de suas descobertas em que as dúvidas são muito grandes e as observações do que acontece são perfeitas. O resultado é de um equilíbrio perfeito, mas não se sabe de onde vem no meio científico. Já estão admitindo que somente uma mente inteligente pode criar tudo que nos cerca. Daremos um exemplo. Vamos pensar no DNA. O DNA que está dentro de nossas células. O DNA que está em nós. São códigos. Códigos completamente sincronizados. No DNA existe uma gama imensa de informações. Chega um determinado momento para se multiplicar essas informações. Vem uma substância chamada RNA mensageiro. Então o DNA se desmembra, ele é enrolado, não é? Ele é todo um filamento enrolado, ele se desenrola, o RNA mensageiro vai copiando as informações e leva para dentro de um outro aparelho celular chamado ribossomos. Lá os ribossomos vão decodificar as informações e transformar em proteínas. Aí vai uma outra máquina celular e leva essas proteínas exatamente para onde deve ser levado. Isso se processa milhares de vezes em nosso corpo durante o dia. Então, os cientistas não sabem explicar de onde vem essa sincronicidade. Essas máquinas celulares, se não tivesse uma lógica por trás disso, elas ficariam perdidas nos fluidos orgânicos, não saberiam o que fazer nem para onde levar. E o próprio DNA não traduziria suas informações se não tivesse exatamente a máquina celular pronta para poder extrair estas informações do DNA. Então, o DNA é um código, e mais uma vez repetimos, somente mentes inteligentes elaboram códigos. Temos códigos, por exemplo, na natureza, nos animais. Cada espécie de flor é um código diferente. Então, quando observamos tudo isso e vemos a grandiosidade de tudo que nos cerca e de muitas outras coisas que não conseguimos supor,
Allan Kardec, em o livro A Gênese, dá uma outra causa para que nós também não consigamos entender realmente a grandiosidade de Deus ainda, que é o nosso próprio nível evolutivo. O nosso nível evolutivo não está ainda suficiente para entendermos a essência do Criador. Quando nós entendermos a essência do Criador, compreenderemos que tudo no universo está encadeado e está entrelaçado por leis de uma justiça perfeita e de um amor infinito. Então, quando nós, dentro de nossa escala evolutiva, sairmos da escala dos espíritos imperfeitos, nos adentrarmos na escala dos espíritos bons e benévolos, já vamos sentir Deus um pouco mais. Sentiremos o amor infinito do Criador por todos nós. Nos libertaremos dos atavismos e das imperfeições que trazemos ainda em nós, que são muitas. Nos libertaremos de nosso ego superestimado. Nos libertaremos de nosso ego superestimado e traremos para todos nós as belezas do próprio Criador. Quando nos tornarmos espíritos puros, já compreenderemos um pouco a beleza do Criador, entendendo um pouco a sua essência, já começando a compreender os desígnios do próprio Deus, porque os espíritos puros são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, que é o representante de Deus para todos nós. Mas, quando nos tornarmos espíritos crísticos, nós então compreenderemos a essência do Criador. Seremos intérpretes realmente daquilo que ele julga ser correto em sua providência divina. Até lá, nós temos que entender Deus por suas obras e compreender a lógica dos fatos, que realmente, para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Allan Kardec faz essa observação desde as mesas girantes. Quando observava as mesas se movimentando, observou que não era um efeito do magnetismo, não era um efeito gravitacional, não era um efeito exterior de algum vento, alguma coisa desse tipo, não era um defeito da própria cadeira ou da mesa, era uma manifestação inteligente que existia por trás daquele movimento físico. E assim, a ciência, que também é uma revelação, paulatinamente chegará a esta mesma conclusão, de que todos somos dirigidos pela enxertia divina, provenientes do próprio Criador. Os espíritos crísticos interpretam sua vontade, são co-criadores do universo. Os espíritos puros traduzem aquilo que é trazido pelos espíritos crísticos. Os espíritos bons e benévolos trabalham com estas questões, com este material, e até os espíritos imperfeitos trabalham, sendo instrumento da prova de muitos. Então vejam, tudo trabalha. Jesus teve ocasião de dizer: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Nós vamos compreender que Deus cria incessantemente e que, como nos criou, sustenta e ampara a sua própria criação. Não seria lógico se nós fôssemos criados e abandonados por nosso Criador. Graças ao seu fluxo criador que verte do alto, nossa vida é mantida. Graças às leis do próprio Criador, que nós estamos todos inseridos, paira a sua justiça.
E todos nós estamos dentro destas leis imutáveis e perfeitas, para que nosso espírito se forje e um dia possa realmente se adentrar na tão sonhada verdadeira vida. A vida que se estende o universo afora. O pão que sacia a fome para sempre e a água que mitiga a sede eternamente. Esta era a proposta do Cristo. Quando ele falou a respeito do reino dos céus, o reino de meu Pai, como ele dizia, ele estava falando que o reino de Deus estava em nosso coração. Não está nas paredes estreitas dos templos, que são muito importantes, são escolas do Espírito, mas o reino dos céus está em nós, e também está nas esferas superiores da criação. Quando o homem ampliar a sua consciência, irá se vincular a este equilíbrio perfeito, participando da grande obra de Deus, que é o universo. Na casa de meu Pai há muitas moradas, como diria Jesus. Mostra realmente que a grandeza de Deus poderá ser observada por nós quando a nossa visão se ampliar, quando estivermos já com os favores de um espírito liberto, liberto não só da matéria, mas libertos dos seus próprios desmandos. Ampliaremos assim a nossa consciência e veremos as várias comunidades espirituais que nos cercam, por todos os lados e todos os planetas. Não existe lugares vazios no universo. Ele é preenchido pela criação de Deus. E esta criação nós podemos sempre observar quando temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, quando saímos do nosso orgulho, quando nos espiritualizamos. Ao nos espiritualizarmos, nós podemos também dar um passo além para a nossa visão. Olharemos a beleza que nos cerca e reconheceremos como obra da criação. Veremos as situações que acontecem em nossa própria existência, que sem o amparo do Criador não teria êxito. Quando oramos a Deus, os espíritos intermediários entre Deus e os homens aquecem as nossas necessidades de acordo com o nosso merecimento. E da forma como nós enxergamos isso, quando nós fazemos a prece para os espíritos, eles os levam às providências do Criador, que pode executar em seu tempo, porque todos nós estamos no tempo de Deus. Quando observamos a nossa vida aqui na Terra, algumas pessoas acham que têm um controle de tudo. Ao desencarnar, vem quem não tem um controle de nada e ficam 100% submetidos aos desígnios do Criador. Ao deixarmos a matéria, veremos o mundo que se descortina à nossa frente e que estará de acordo com aquilo que plantamos, em uma maravilhosa lei do Criador chamada Lei de Causa e Efeito, que é uma lei universal. Então todos nós temos que compreender que Deus é o único que acessa as nossas consciências, sabe exatamente o que nós estamos pensando, exatamente as nossas intenções, sabe exatamente também o nosso potencial, fazendo com que as providências a serem tomadas para nós, para a nossa própria felicidade, porque Deus é amor, Deus não pune ninguém. Os reajustes necessários ao homem na terra são realmente aqueles reajustes amorosos, onde não se olha somente uma existência, mas sim um porvir para o espírito que ali está, que um dia será um espírito feliz. A felicidade
é o destino de todos nós. Mas, realmente, dentro de cada um de nós, de nossas consciências, Deus sabe exatamente o que está se passando. Sabe a nossa identidade espiritual. Sabe aquilo que nós podemos fazer. E sempre acredita em nós. Mesmo que nós não acreditemos nele. Muitas pessoas dizem, eu não acredito em Deus. E algumas vezes comentamos, não tem problema, ele acredita em você. Porque invariavelmente o indivíduo, com o passar do tempo, irá cair em conta que Deus é realmente a inteligência que rege a vida. Sem Deus, nada é possível. E quando o homem se afasta de Deus, ele entra em uma certa perturbação. Ele entra em vários equívocos que poderá realmente, através da dor, colocá-lo no prumo. Lei de causa e efeito. Mas todos nós estamos sendo conduzidos pelo Criador. Jesus mesmo disse isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho de todos nós é o Pai. O caminho de todos nós é nós nos encontrarmos com as providências primeiras do Criador, dentro de nossos níveis evolutivos. Então, sabendo do que se passa dentro de nós, e Jesus, sendo o Espírito que estamos todos sob sua tutela, que também tem acesso a essas informações, existe aquele ditado popular que diz assim, Deus está vendo. E realmente, Ele está vendo. Sabe tudo que nós precisamos. Mas será que, como Ele sabe tudo que precisamos, nós precisamos fazer preces a Deus? Ora, a prece é uma sintonia. A prece é uma evocação. A prece também é um ato de humildade. É um ato em que nós nos reconhecemos realmente extremamente necessitados do Criador. Porque muitas pessoas na Terra que têm uma visão muito imediatista acham que tudo o que acontece é por conta da sua inteligência ou por conta da sua esperteza, não entendendo que é Deus que proporciona em seu tempo aquilo que a pessoa necessita. Então, quando nós estamos realmente no rumo certo, no rumo da melhora, nós vamos cada vez mais sentindo Deus dentro de nós. Hoje em dia, como nós comentamos, muitos cientistas estão realmente se conscientizando disso. Porque eles percebem que o nada não pode fazer nada. O nada não tem um pensamento lógico. O nada não tem poder de decisão. Ele não tem raciocínio. E se nós formos deixar tudo pelo caos, ao acaso, nunca haverá uma formação perfeita. Tanto é que os cientistas hoje em dia lançaram uma teoria que se chama complexidade irredutível. E permitam-me falar a respeito das observações da ciência em relação a Deus. Ultimamente tem sido muito interessante, porque realmente endossa cada vez mais a existência de Deus. Albert Einstein teve a ocasião de dizer que a religião sem ciência é manca, e a ciência sem Deus é cega. Mas essa complexidade irredutível é muito interessante, onde se tirar algum elemento de um mecanismo criado por Deus, ele já não funciona mais. Lembra-se da ratoeira? Em que uma inteligência criou, a inteligência do homem, no caso, se tirar, por exemplo, a molinha da alavanca, já não funciona mais. Então, aquela complexidade que foi criada
foi criada por uma inteligência complexa também, que elaborou, planejou, construiu e montou aquilo que lá está. Então, cada um de nós deveremos entender que Deus nos auxilia à medida que nós auxiliamos a nós próprios. Deus nos traz paz à medida que nós proporcionamos paz. Deus nos ampara as tristezas à medida que nós aumentamos a nossa fé. Realmente nos sintonizamos com Ele e nos julgamos realmente ainda aprendizes imperfeitos. Enfim, Deus está sempre conversando conosco, no silêncio das nossas almas. Mas a maior definição do Criador que se poderia ter é a maravilhosa frase de Jesus que tão docemente dizia: Pai nosso que estais nos céus. Muita paz a todos, fiquem com Deus.